Shalom, povo de Deus! Tudo na paz? Com você? Vamos ao nosso momento de pastoreio? Louvor e adoração, palavra de Deus na veia e oração, oportunidade, né? Queria aqui te fazer um convite para o nosso capítulo de hoje, com uma reflexão. Como é que você fica quando você quer muito uma coisa e você acha que aquilo é uma coisa boa e Deus diz não? Como é que você fica? Bem, com essa curiosidade, te convido a louvarmos o nome do nosso Senhor juntos e na volta seguiremos na nossa agenda diária de Deus conosco no momento de pastoreio. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que
me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja o Senhor. Privilégio louvarmos o nome do nosso Senhor aqui juntos, não é isso? Bem, deixei aqui uma pergunta instigante. Quando você quer muito uma coisa e você acredita que aquilo é uma coisa boa e Deus não permite, não deixa, não vai, como é que você fica? Essa pergunta tem a ver com um pouco daquilo que nós vamos estudar no nosso capítulo de hoje. Hoje é o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. Vamos a ele? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Vou parar aqui, então vou sinalizar o que está acontecendo. Nós sabemos dos capítulos anteriores que Davi traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E ele agora é rei de Israel, ele está em Jerusalém, veio a Arca da Aliança e eles estão seguindo aquela mesma orientação que Deus deu lá para Moisés. O tabernáculo é a chamada tenda. Mas então Davi agora é rei, está em Jerusalém, já fez uma festa que a Arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus com o povo, está em Jerusalém. E ele está fazendo uma reflexão. Rapaz, eu estou numa casa de altíssimo padrão, cedro do Líbano. E a arca, a presença de Deus, a arca de Deus, está num tabernáculo, numa tenda. Davi quer construir uma casa, um templo. Aqui eu vou para algumas lições. Davi é rei. Davi é rei. Ele tem o poder monárquico completo. Ele reúne todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, tudo na mão dele. Então ele pode fazer o que ele quer. E duas coisas me chamam a atenção aqui nesse início. A primeira é Davi, de alguma forma, tendo a sua mente envolvida com um desejo: honrar a Deus, dar o melhor para Deus. Isso é uma coisa especial. Às vezes, nós queremos nos relacionar com Deus e queremos tudo para nós. E perdemos de vista a bênção que é nós darmos. Tão curioso, porque a Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. Fato é que Davi é rei e ele está muito bem. Ele tem a casa de cedro, né? Mas ele diz: o que a gente pode fazer para ser o de melhor para Deus? E a gente vai perceber, ele quer construir um grande templo para colocar a arca lá dentro. Essa é a primeira grande virtude. No auge das suas vitórias, no auge da bênção, da própria prosperidade que Deus te der, não perca de vista esse bom desejo. Como que a gente pode honrar mais a Deus com tudo aquilo que Ele tem nos dado? Mas há uma segunda lição, porque Ele poderia simplesmente
dar ordem, começar, vamos construir, fazer o templo acontecer. Não, não, não. Ele chama o profeta Natan. Ou, em outras palavras, ele quer ouvir a palavra de Deus. O profeta, nessa época, ele era alguém escolhido diretamente por Deus para ser a boca de Deus para o seu povo. Então, quando Davi chama o profeta Natan para falar sobre um plano, que é um plano legítimo, construir um templo para a arca, ele mostra uma virtude maravilhosa, que é a virtude da consulta à palavra de Deus. Ele chama o profeta porque ele não quer apenas usar do poder, do raciocínio, da capacidade que ele tem. Eu acho que isso é bom, vou fazer isso. Não, não, não. Vou chamar o profeta. Vou ver se da parte de Deus tem alguma orientação, uma inclinação de ouvir a palavra de Deus. Aí acontece uma curiosidade. Natan, ele é profeta. Ele escuta o rei Davi dizendo que ele mora muito bem com a casa de cedros. Ouve Davi dizendo que a arca está em tenda e que então Davi quer construir um negócio suntuoso para a arca. Natan faz uma coisa precipitada. Ele simplesmente conclui que aquilo que é uma coisa que em tese não tem problema, não é um pecado, em tese não é. Ele, sem consultar o Senhor, ele simplesmente diz para Davi, pode fazer. Não, o que é isso? Pode fazer. E aqui é uma curiosidade, viu, gente? Mesmo coisas legítimas, mesmo coisas que são, em tese, não são pecado, nós precisamos sempre de um tempo para consultar o Senhor. Essa é a forma correta? Esse é o momento adequado? É isso mesmo? Pois é, Natan deu logo aqui a palavra boa para o rei, mas então o texto continua e eu te convido a ler comigo. Versículo 3, porém naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Natan, vai, dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, falei por acaso alguma palavra com algum dos juízes, dos líderes a quem eu mandei apacentar o povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada por detrás das ovelhas, para que você, Davi, fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eu eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, preparei-te um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu abati todos os inimigos e também te fiz saber que o Senhor edificaria uma casa. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres ido para junto dos teus pais, eu farei levantar depois de ti um teu descendente, será dos teus filhos. Eu estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa,
no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Bem, acho que você entendeu. Eu tentei ler aqui com vagar para que você entendesse bem. Davi quer construir um templo para colocar a arca. Natã apressadamente não vê pecado nenhum e diz: bora, Davi. De repente, Deus de noite vai ao profeta, que é como eu disse, lá em Hebreus diz, né, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Então era o jeitinho, Deus usava os profetas. Natã escuta da parte de Deus, dizendo: não. Natã vai falar para Davi: assim diz o Senhor, você não vai edificar um templo para mim. Curioso, né? Porque a ideia não é ruim, é um instinto muito especial de querer até honrar a Deus diante de toda a prosperidade que Davi tem. Mas é muito curioso, gente, porque Deus tem os seus meios, modos, tempos e épocas, e nem sempre nós vamos entender. Fato é que Deus diz ao profeta Natã: pode falar para Davi, ele não vai construir um templo para mim. E Deus fala muita coisa interessante, mas eu queria pegar esse ponto e dizer, voltar à minha pergunta inicial. Como é que você fica quando você tem um desejo de algo que é legítimo, algo que em tese é um caminho sim de honrar a Deus, mas o próprio Deus fecha a porta? Como é que você faz? Então, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor me desse um casamento, filhos. Eu queria honrar o Senhor e criar uma família nos teus caminhos, ensinando a criança no caminho que deve andar, para que ao final não se desvie dele. É um negócio maravilhoso. Não é maravilhoso? Maravilhoso. E se Deus diz, é uma coisa linda e tudo mais, mas a minha resposta para você é não. Como é que você faz? Queria tanto passar naquele concurso, ser recebido naquela entrevista, poder, então, ali com aquele salário, contribuir, ofertar os missionários e vou ajudar. E de repente Deus diz, não. Ou você, eu quero então na igreja, vou entrar naquele ministério, vou lá no louvor, ou então vou participar daquela liderança, você põe o seu nome e de repente a resposta de Deus é não. Veja que eu estou colocando aqui só coisas legítimas, coisas especiais, coisas que estão por trás de planos em que ao final se deseja até honrar a Deus. A minha pergunta é, como que você faz quando a resposta de Deus para algo que seria até legítimo, não é pecado em si, mas a resposta de Deus é não? Como é que você faz? Queridos, me chamou muito a atenção esse ponto, porque assim que Davi, que já tinha planejado, Natã já tinha dado ok para ele, quando ele recebe a palavra de Deus dizendo, a palavra de Deus quanto a construir um templo para a arca do Senhor, a resposta da palavra de Deus é não. Vou dizer o que Davi faz. Versículo 16, então entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor? O Senhor é Deus. Qual que é a minha casa? Para que o Senhor me tenha trazido até aqui. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Me trataste, Senhor, como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo? Porque tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. Ó Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo
o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando nações de diante do teu povo que remistes do Egito? E estabelecestes a teu povo de Israel, por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Ele continua, mas deixa eu parar aqui, queridos, porque isso ensina muito para o meu coração. Davi quer muito algo que não é pecado em si. Na verdade, é até legítimo. Na verdade, é fruto de um plano focado em até honrar a Deus e glorificar a Deus. Meu Deus, ele diz, eu vivo na melhor das condições, numa casa de cedro, e a arca de Deus está numa tenda. Não, eu quero construir um negócio maravilhoso. Deus diz não. E o que ele faz? Ele faz uma oração de ação de graças. Ele louva a Deus pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Em momento algum ele retruca o Senhor. Ele se angustia perante o Senhor. Ele tenta dizer que Deus está errado no que faz. Não. Não é impactante. A inclinação de Davi é como Deus fala por meio do profeta. Ele diz, o Senhor é o Deus, quem sou eu? O Senhor é imenso, eu sou pequeno. O Senhor é que me trouxe até aqui. O Senhor que fez essas grandes coisas. O Senhor que livrou o povo. O Senhor que deu a esse povo de Israel um nome. O Senhor fez notório o teu nome entre todos. O Senhor é libertador. O Senhor é maravilhoso. Eu não tenho uma outra opção a não ser me submeter ao teu senhorio, à tua vontade. Queridos, isso é um ensino maravilhoso demais para nós. Preste atenção, eu quero falar com você que teve sonhos lindos, sonhos bonitos, que não são pecado em si, mas a resposta de Deus foi não. Deixa eu te ensinar como Davi, agradeça a Deus. Louve ao Senhor por sua misericórdia, por sua bondade. Exalte o nome de Deus, reconheça a sua pequenez. É tão interessante que quando lá em Colossenses Paulo diz para nós orarmos, né? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sorte de sabedoria. E ele diz uma coisa linda. Ele diz para não andarmos ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, serem conhecidas diante de Deus a nossa oração pela petição e pela súplica, atenção, sempre com gratidão no coração. Queridos, isso daqui é um segredo para a vida cristã. Senhor, meu plano, meu sonho está aqui. Eu queria empreender, construir, desenvolver. Eu queria essa realização. Eu tenho uma percepção de que isso não é pecado, isso é um caminho para glorificar o teu nome. Está aqui, Senhor. Mas eu queria desde já te agradecer pelo que o Senhor vai fazer. Se a porta abrir, o Senhor é Deus. Se a porta se fechar, o Senhor continua sendo Deus. Davi apresentou um sonho. Deus responde e Davi se submete à palavra de Deus. Deus é soberano, querido. Entrega a sua vida, os seus planos, a sua mente, o seu coração, o seu corpo, sua saúde nas mãos de Deus. Queria que Deus curasse. Queria que Deus abrisse aquele relacionamento. Queria que Deus desse aquilo. Porque eu queria glorificar o Senhor. Mas é impressionante. Nós, muito mais do que realizarmos os bons planos que temos, nós devemos pacificar o coração nos caminhos perfeitos de Deus para nós.
Para mim, Davi aqui ensina aquilo que nós aprendemos lá em Mateus 7. Mateus 7 diz que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Vêm as tempestades, os ventos, e ela fica firme. E o que Jesus explica, que esse é aquele que ele segue as palavras de Deus. Eu achei o versículo, é Mateus 7, 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Ele diz o contrário, aquele que a palavra de Deus entra, mas ele quer fazer o que quer, ele não se submete a Deus na vida, ele está construindo a sua casa na areia. Quando vier os ventos, a chuva vai desmoronar. Que lição preciosa. Entregue os seus planos, a sua vida e os resultados nas mãos do Senhor e tenha gratidão no coração. Temos um último ponto aqui, muito interessante. Quando Deus fala para Natã, ele diz duas coisas. Ele diz para Natã, avisa Davi que a resposta sobre construir o templo é não. Mas avisa Davi que eu vou construir um reino eterno. E da linhagem dele, eu vou construir um reino para todo o sempre. E esse descendente, ele vai me edificar uma casa. E é muito interessante, porque quando você olha para essa profecia de Natã, é óbvio que ela tem um cumprimento imediato. Por quê? Porque vou aqui antecipar um pouco da história que vai ser vista, tá bom? Um dos filhos de Davi, chamado Salomão, é colocado por Deus como o próximo rei. E Deus, então, diz sim para Salomão construir o templo. E ele o constrói. E a arca de Deus é levada para lá. Aquilo que Deus disse não para Davi, para o filho ele diz sim. Então, em alguma medida, essa fala de Natã tem um cumprimento imediato em Salomão, na construção do templo. Mas volta de novo aqui na profecia. É muito interessante porque ele diz assim no versículo 14: mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Ué, que curioso. Porque Salomão morreu. O que é que Natã está prometendo aqui, como palavra de Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa sobre a leitura do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tem essa grande beleza, porque de um modo profundo e sábio, nós temos de alguma forma as profecias com um cumprimento imediato, mas nós temos desde logo uma sinalização de Deus nas suas promessas para algo futuro, eterno, imediato, distante que ele está fazendo. Porque ao mesmo tempo que ele diz, o teu filho eu levantarei e colocarei como rei, ele que vai me construir um templo, e de alguma forma nós temos isso cumprido em Salomão, que edifica o templo. De repente ele diz, mas esse reino será estabelecido para sempre. É o final do versículo 14. O que é isso? Pois eu vou lhe dizer o que é isso, porque a Bíblia diz para nós o que é isso. O profeta Jeremias,
entendeu, assim como Natã, essa profecia. Ele diz em Jeremias 33, eis que vem dias, diz o Senhor, que eu cumprirei a boa palavra que eu proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, eu farei brotar a Davi um renovo de justiça, e esse renovo executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá vai ser salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Justiça Nossa. Curioso, porque Jeremias já é profeta muito depois de Salomão ter morrido. E Jeremias entende que a profecia, que foi a boa palavra dita à casa conjunta de Israel e Judá, que foi quando Davi era rei, aquela de que seria estabelecido um reino para sempre, Jeremias, que é muito depois de Salomão, ele percebe que ainda não está cumprido, mas que vai se cumprir. Virá um tempo em que vai sim brotar de Davi um renovo que executará toda a justiça. E aí, queridos, quando nós vamos aqui ao Novo Testamento, em Atos 13, é dito assim no versículo 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Preste atenção. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Atos 13, versículo 23, são as lentes que nos ajudam a entender o cumprimento último, final da promessa que nós lemos em 1 Crônicas 17. Quando Deus diz para Davi, você não vai me construir casa nenhuma, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um filho que vem, ele vai construir casa para mim. E de repente vem a promessa, eu estabelecerei o seu reino para sempre. O Espírito usa aqui o escritor das Escrituras para dizer da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. 1 Crônicas 17, na palavra de Natã, é a promessa de Deus para Davi de que viria aquele da descendência de Davi, no qual seria estabelecido um reino para sempre. O nome dele é Jesus. E tem uma coisa curiosa, porque alguém vai perguntar, certo, mas o templo não foi Salomão que construiu essa edificação, que é a edificação, a habitação de Deus? Como que é a aplicação para Jesus? O que é que Jesus constrói? Eu vou ler só um pequeno texto aqui. A primeira aos Coríntios 3. O discernimento do Espírito, veja que lindo. O versículo é o 9, diz, porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus, sois vós. Paulo está falando para a igreja. Ele diz que o verdadeiro edifício de Deus é a igreja. E é muito bonito porque ele começa agora a falar sobre essa construção, onde Jesus é o fundamento. Versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus. Versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Querido, deixa eu te dizer que coisa linda.
aquela profecia de Deus na boca de Natã para Davi, ela é uma profecia, eu chamaria de dupla. Ela tem um cumprimento rápido na pessoa do filho de Davi, Salomão, que edifica o templo, mas ela tem as chaves hermenêuticas, interpretativas sobre um reino eterno que viria do filho de Davi, que é Jesus, e que ele construiria uma casa de Deus, que é a igreja. Edifício de Deus sois vós, vós sois santuários do Altíssimo, o Espírito que habita em nós, e Jesus Cristo, a Bíblia diz, está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, para muito além daquilo que fora cumprido em Salomão com o templo da arca, Salomão morre, aquele templo foi destruído por Nabucodonosor, Jesus Cristo vem e estabelece um reino para sempre, e ele edifica uma igreja, que é uma casa de Deus para todos sempre. Uau! De alguma forma eu sinto que Davi parece que entendeu. Porque nessa oração de quem está recebendo um não de Deus, parece que ele entendeu uma promessa maravilhosa. Porque ele diz, vou ler a partir do 23, agora, pois, Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, como falaste. Preste atenção, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel e Deus para Israel. Querido, tão interessante, porque conquanto Davi tenha entendido que é da sua descendência, de alguma forma, essa profecia que fala que Deus vai estabelecer o reino para sempre, Davi entendeu que no fundo, o Senhor dos Exércitos é que terá o nome engrandecido. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus para Israel. Ele termina o capítulo dizendo, se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Muito curioso. Davi se pega nessa expressão adverbial tremenda, para sempre, para sempre, para sempre. E ele a repete na sua oração. De alguma forma, Davi entendeu que ele não merecia o que tinha, que era a graça de Deus, que ele não tinha nada, a não ser o reconhecimento de que tudo viera de Deus. E ele então apazigua o coração com a resposta negativa de Deus, porque ele sabe, a minha vida está nas mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele tem um coração pacificado no não de Deus, ele tem uma exaltação. Porque Deus disse, na promessa da sua palavra, que o para sempre está resolvido. O eterno está resolvido. Deus disse para Davi, você está se preocupando com essa edificação, deixa comigo, eu estou conduzindo a história, mas tem mais. Eu estabelecerei um reino para sempre. E Davi repete várias vezes dizendo, glorifica o teu nome, engrandece o teu nome e faz isso mesmo, porque se essa casa vai ser abençoada, é porque o Senhor está abençoando para sempre. Oi, irmão, que negócio maravilhoso. É como se eu resumisse da seguinte forma, faça os seus planos, peça a Deus,
são legítimos, são para honrar e glorificar a Deus, mas agradeça a Deus pelo que Deus for fazer. Por quê? Porque Deus tem a eternidade nas mãos. E por quê? Porque aquilo de mais precioso que eu e você precisaríamos, que era o reino de Deus nas nossas vidas, Ele já fez. O Rei eterno veio, o nome dele é Jesus. E quando você é dele, você está fazendo parte desse grande empreendimento que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que Ele mesmo está edificando, cumprindo para sempre as promessas que Deus fez a Davi. Quer dizer que eu posso exaltar e glorificar o Senhor pelo reino eterno que me alcançou. E pacificar o coração se talvez aquele pedido, aquele plano, aquele desejo, aquela solicitação não foi respondido. Nunca foi ausência de Deus, nunca foi maldade de Deus, nunca foi falta de amor, nem falta de poder. Na verdade, é soberania de Deus guiando a história. E eu posso apresentar minhas petições diante de Deus sempre com gratidão no coração. Por quê? Porque o Rei Eterno veio. Ele garantiu a eternidade para nós quando Ele deu a vida por nós na cruz. E Ele nos junta a todos aqueles que o amam em um edifício de Deus, em uma habitação de Deus, em um santuário de Deus. E isso tem que encher o nosso coração como encheu a do rei Davi. Vamos orar? Pai querido, é tão especial ler a Tua palavra com os olhos da revelação plena. A gente pode, nesse capítulo, perceber a submissão de Davi à Tua palavra, a pacificação e a compreensão de uma promessa de um Redentor eterno. Ó Pai, Davi tinha só a promessa. Nós temos a concretização. Nós temos a vinda de Cristo. Nós temos o estabelecimento do reino. Nós já podemos desfrutar desse reino eterno do Filho de Davi, Jesus, e nos sentirmos privilegiados por nele fazermos parte da igreja que é edifício de Deus. Aplica a Tua palavra em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui antes de terminar, eu gosto de me unir a você no seu pedido de oração especial. E queria fazer isso agora. Pai querido, esse momento final é aquele que eu gosto de me unir a essa pessoa tão preciosa que está com esse assunto. Esse assunto que suga a mente, tira o sono, angustia. E eu queria me unir, Pai, aqui ao meu irmão, para colocar no Teu altar. O Senhor é quem convida. Venham para mim, se você está cansado e sobrecarregado, eu alivio. Vocês acham descanso para a alma. Pai querido, traz descanso para a alma. Para aquele que luta com uma enfermidade difícil e que ainda não obteve a cura. Traz descanso para a alma, para aquele que tem visto uma pessoa muito querida, quem sabe do núcleo familiar, se perdendo em caminhos maus. Traz descanso para a alma. Para aquele que está vivendo, quem sabe ali uma dor, uma crise, um relacionamento, um entrever, uma complicação que não se resolve, traz descanso para a alma. Para aquele que tem apresentado planos, desejos e eles não se concretizam, parece que o Senhor não abre as portas, traz descanso para a alma. Mas também eu peço a Tua intervenção, a sabedoria necessária, uma cura milagrosa, uma porta aberta de um emprego, uma reconciliação de um relacionamento quebrado, uma conversão de alguém com o coração endurecido, tudo isso para a Tua glória, estimulado pela Tua palavra. Eu me uno aqui a essa pessoa, intercedendo e orando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em
todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo,